Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito ao edital da PGFN/Receita Federal do Brasil, de número 38 de 2025, de 22 de abril, e que trata da alteração sobre a transação por adesão no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica para os débitos em contencioso administrativo ou judicial referente às teses de IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Controle Social, todos relacionados à produção de bebidas não alcoólicas. Os contribuintes já tinham direito de fazer transações desses débitos relativos aos contenciosos que estão tramitando na esfera administrativa e judicial. E agora essa alteração promove uma possibilidade de aumentar o limite de compensação de créditos com prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa, que antes era de 10% e agora passa a ser de 30%. Então, para esses contribuintes que podem aderir a esses débitos, que estão com essa situação, agora a possibilidade de compensação de utilização dos créditos de prejuízo passa de 10% para 30% do débito após todos os descontos que tem direito. A segunda matéria na área federal que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito a uma declaração, que já está em vigor há algum tempo, desde 2019, que é a declaração de criptoativos. Então, agora em função de declaração de imposto de renda da pessoa física e outros, vem à tona alguma discussão sobre aqueles contribuintes que transacionam os criptoativos. Então, tem uma instrução normativa, número 1888, 2019, e que ela trata da obrigatoriedade da entrega de declaração de criptoativos tanto para pessoas físicas ou jurídicas. Então, aí nós temos o mais comum deles, são os bitcoins, E quem é que estão obrigados a entregar essas declarações de criptoativos? Em primeiro lugar, seria as exchanges de criptoativos, no caso, as operadoras de criptoativos domiciliadas no Brasil, que têm que entregar a declaração anualmente. Depois, sempre quando a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no Brasil, quando ela não realizar transações via essas operadoras, exchange, então ela fica obrigada a entregar diretamente para a Receita Federal essa declaração de criptoativo. Sempre quando transaciona através de uma operadora, a própria operadora é que faz a prestação das informações para a Receita Federal de quem está transacionando, quem está comprando, vendendo, todos esses criptoativos. Quando a pessoa física ou jurídica no Brasil não realiza essa operação via operadora, ela fica obrigada a entregar essa declaração diretamente para a Receita Federal, ou quando essas operações são realizadas no exterior, diretamente no exterior. Então, existe uma declaração e o limite mínimo de transação por mês, é R$30 mil. Então, aquelas pessoas físicas ou jurídicas que transacionarem criptoativos de valor superior a R$30 mil e não realizar essas operações via operadoras aqui no Brasil, elas, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigadas a entrar no site da Receita Federal, lá no ECAC, e fazer mensalmente essa declaração de criptoativo sempre que as transações forem superior a R$30 mil por mês. As transações devem ser informadas de compra, venda, permuta, doação, transferência para outra operadora e dação em pagamento. Então, qualquer transação que tenha a transferência da titularidade dos criptoativos estão sujeitos à prestação de conta dessas declarações. O prazo para entrega dessas informações, dessa declaração, é mensalmente e até às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia útil do mês calendário subsequente àquele em que ocorreu o conjunto de operações,
no caso das pessoas físicas ou jurídicas que não transacionam com outra operadora, e no mês de janeiro do ano calendário subsequente, no caso das próprias operadoras de criptoativo. Então, como se trata de uma obrigação acessória, definida em lei, a falta de entrega ou atraso dessas declarações deixa as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas às penalidades, né? Multa, no caso entrega fora do prazo ou não entrega, a multas, né? Que vai de R$500 até R$1.500 por mês ou fração de mês, dependendo da situação. Então, como eu tinha dito, é mais uma obrigação acessória que não é muito comum assim no mercado, né? Porque ela atinge um nicho de aplicadores que estão vinculados a aplicações de criptoativo. Mas é bom destacar que existe essa obrigação. Se alguém souber, uma pessoa jurídica, uma pessoa física, adquire criptoativos, não transaciona, adquire diretamente ou no exterior, está obrigado a entregar essa declaração mensalmente ou de acordo com as transações para a Receita Federal do Brasil. Com relação à legislação federal, seriam esses os recados. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. Um abraço a todos, nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá! Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações na legislação de ICMS do Rio Grande do Sul publicadas na semana passada. Novamente, não tivemos alterações no regulamento do ICMS, mas apenas a publicação de 3 instruções normativas. Julgamos que a alteração mais importante é a que amplia os créditos de ICMS nas atividades de prestação de serviço de transporte. Essa alteração foi objeto, inclusive, de notícia publicada no site da Secretaria da Fazenda, no dia 24 de abril, sob o título Nova regra sobre ICMS beneficia setor de cargas e logística do Estado. Essa alteração foi aprovada pela Instrução Normativa número 30, que reconhece combustíveis, lubrificantes, aditivos, fluidos, pneus, câmaras de ar e peças de reposição como insumos utilizados na prestação de serviço de transporte. Com essa mudança no reconhecimento oficial desses itens, a medida amplia a possibilidade de insumos usados no transporte que permitem o creditamento do ICMS. Segundo o subsecretário da Receita Estadual, Dr. Ricardo Neves, a medida está na linha das ações de conformidade que vêm sendo implementadas para evitar incertezas no creditamento de ICMS. Essa é mais uma ação do governo do Estado, construída pela Receita Estadual a partir do diálogo e em apoio ao desenvolvimento econômico, disse o Dr. Ricardo Neves. Essa alteração vem resolver um questionamento antigo da legislação do ICMS gaúcha, que somente admitia o creditamento do ICMS incidente nas aquisições de combustíveis e lubrificantes, além do imposto incidente sobre bens do ativo permanente. Os aditivos, fluidos, pneus, câmaras de ar e peças de reposição, desde a Constituição de 88, foram considerados pela Fazenda Estadual como materiais de consumo do estabelecimento, sem direito ao crédito do imposto. Agora, com a aprovação dessa instrução normativa, o aproveitamento dos créditos de ICMS sobre esses insumos está garantido. A partir de agora, as empresas de transporte de cargas devem reavaliar a possibilidade de ampliar o aproveitamento de créditos de ICMS, especialmente no início de cada ano, considerando que a empresa pode optar pelo crédito presumido de 20% sobre o valor do imposto devido a cada período de apuração. Dependendo da forma como a empresa opera,
o crédito presumido de 20% sobre o valor do débito do ICMS pode continuar sendo vantajoso, tal como ocorre com as empresas transportadoras que utilizam o sistema de terceirização com autônomos ou outras transportadoras. Já para as transportadoras que operam com transportes interestaduais, com frota própria, certamente a vantagem do crédito por entradas de insumos e ativo permanente será mais vantajosa. Cabe ao setor fiscal da empresa transportadora realizar os cálculos comparativos para verificar qual a modalidade e crédito é admitido às suas atividades de prestação de serviço de transporte. As outras duas instruções normativas tratam especificamente. A instrução normativa número 29 atualiza o rol de bebidas quentes e respectivos preços finais ao consumidor com vigência a partir de 1º de maio de 2025, para fins de definição da base de cálculo para o débito de responsabilidade por substituição tributária. Já a instrução normativa número 31 fixa, com aplicação a partir de 1º de maio também, para fins de substituição tributária, a lista de preços finais ao consumidor de bebidas relacionadas no regulamento, no apêndice 2, seção 13, item 1. Inclusive, acrescenta item à referida lista. Então eram essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS que gostaríamos de transmitir aos senhores. Fiquem agora com o colega André, que comentará as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Gostaríamos de informar que, através da solução de consulta número 5003, a Receita Federal do Brasil convalidou o seu entendimento, já apresentado na solução de consulta COSIT número 151 de 2019, acerca das condições determinantes para a não incidência das contribuições previdenciárias sobre os prêmios pagos pelos empregadores aos seus empregados. Segundo a Receita, abre aspas, os prêmios excluídos da incidência das contribuições previdenciárias. 1. São aqueles pagos exclusivamente a segurados e empregados, de forma individual ou coletiva, não alcançando os valores pagos aos segurados contribuintes individuais. 2. Não se restringem a valores em dinheiro, podendo ser pagos em forma de bens ou de serviços. 3. Não poderão decorrer de obrigação legal ou de ajuste expresso, hipótese em que restaria descaracterizada a liberalidade do empregador. E 4. Devem decorrer de desempenho superior ao ordinariamente esperado, de forma que o empregador deverá comprovar objetivamente qual o desempenho esperado e também o quanto esse desempenho foi superado. Fecha aspas. Diante dessa interpretação da Receita Federal, cabe o alerta para que, antes de as empresas isentarem os valores pagos a título de prêmio, verifiquem se de fato os mesmos estão em compliance com as condições determinantes para a sua exclusão da incidência das contribuições previdenciárias. Com essa informação, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos uma ótima semana e parabenizamos a todos pelo Dia do Trabalhador.